seja uma bênção. Paz do Senhor, igreja. Você conseguir sentir a presença de Deus? Descansar nele? Descansar no Senhor em meio à guerra, em meio aos problemas, em meio às dificuldades. Meus queridos, nós já temos esta questão abençoada, que vai ser sentada, eu vou ter 3 textos, e eles são, assim, não extensos, né, mas vai exigir um pouquinho de nós aqui na leitura. Então, vamos assistir sempre, já abre a sua Bíblia, em 2 Crônicas, capítulo 7. Vamos trazer aqui uma mensagem, um tema, o tipo de mensagem, como direção do Ministério. Já que na última quarta-feira, no livro, nós tivemos sobre os cafés e assistimos. Então, eu vou hoje ministrar dentro dessa mesma dinâmica. Não que vai ser o padrão, mas hoje eu fui procurar para estar fazendo essa ministração dessa forma. Até porque nós vamos gastar um pouquinho mais de único culto para ministrar essa palavra. 2 Crônicas, é o primeiro texto que nós vamos ler, no capítulo 7. E vamos ler do verso 11 até o verso de número 23. 2 Crônicas 7, verso 23. Eu vou ler para a gente ver o tempo. A palavra diz assim: Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem tudo o que pretendia realizar no templo do Senhor e em seu próprio palácio, o Senhor lhe apareceu de noite e disse: Ouvi sua oração e escolhi este lugar para mim, como templo para sacrifícios. Se eu fechar o céu para que não chuva, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar-me a face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei sua terra. De hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Escolhi e consagrei este templo para que meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e meu coração nele sempre estarão. Se você andar seguindo a minha vontade, como fez seu pai Davi, e fizer tudo o que eu lhe ordeno, obedecendo aos meus decretos e às minhas leis, firmarei o seu trono, conforme a aliança que fiz com Davi, seu pai, quando eu lhe disse: você nunca deixará de ter um descendente para governar Israel. Mas se vocês se afastarem de mim e abandonarem os decretos e os mandamentos que lhes dei, e prestarem culto a outros deuses e adorá-los, desarraigarei Israel da minha terra e e lançarei para longe da minha presença este templo que consagrei ao meu nome. Farei que ele se torne objeto de zombaria entre todos os povos. E todos os que passarem por este templo, agora imponente, ficarão espantados e perguntarão: por que o Senhor fez uma coisa dessas a esta terra e a este templo? E a resposta será: porque abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que estiveram no Egito, e se apegaram a outros deuses, adorando-os e prestando-lhes culto. Por isso, ele trouxe sobre eles toda esta desgraça. Amém? Abacuque capítulo 3, do versículo 2. Livro do profeta Abacuque, capítulo 3, verso 2. A palavra do Senhor de Abacuque diz:
na versão NVI, que traz esta colocação, né? Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Nas outras traduções, em vez de estar o texto realiza a tua obra, ou realiza de novo, as outras traduções dizem aviva a tua obra no meio dos tempos. Então, realizar de novo e aviva a tua obra está dentro dessa mesma ideia. Amém, igreja? Também Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9. Do versículo 14 ao 17. Mateus capítulo 9, verso 14 ao 17. O Evangelho, segundo escreveu Mateus, o Evangelho de Jesus Cristo, capítulo 9, verso 14 ao 17. Diz assim a palavra. Então os discípulos de João vieram perguntar-lhe, por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? Jesus respondeu, como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias, quando o noivo lhe será tirado, então jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha. O remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, a vasilha arrebentará, o vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova, e ambos se conservam. Amém, Jesus? Aleluia. Levanta a cabeça. Querido Deus, Pai, estamos diante da tua ministração, que é a tua palavra, e pedimos ao Senhor que possamos entender esta noite este tema, orando a Ti em busca do verdadeiro avivamento espiritual. Peço ao Senhor que esta palavra não volte vazia, mas faça que me abrace e prospere naquilo que tem sido enviado. Clamo ao Senhor nesta noite, e certo da tua bênção, certo que o Senhor vai falar conosco, nós já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema que o Senhor está trazendo a nossa oração para este período de quartas-feiras, nós estamos trazendo aqui este tema, orando a Deus em busca do verdadeiro avivamento espiritual. Eu terminei aquela série de ministrações, pelo menos dei uma pausa nela sobre uma geração reestruturada, porque nós vamos percorrer o Novo Testamento falando daquela geração. Quando fala uma geração reestruturada, é porque a geração antiga estava desestruturada, então Deus está dizendo para a nova, você precisa se reestruturar. Se nós fizermos aqui uma colocação, uma aplicação dessa palavra, nós estamos dizendo, ei, você que está vivendo um novo tempo, você precisa ser diferente daqueles que viveram no tempo anterior. Você precisa ter atitudes diferentes. Mas quando você quer tomar atitudes diferentes ou um comportamento diferente, possivelmente você vai se deparar com um problema. O nome desse problema é frieza espiritual, já eu vou falar dela. E quando a frieza espiritual ela toma conta da nossa vida, ela então começa a nos esmorecer. E quando pensar que não, então o Espírito Santo ele chama a nossa atenção para que nós sejamos reavivados, porque a frieza tira o avivamento. A frieza é como esse couro velho. A frieza espiritual é como esse remendo novo, ou melhor, um pano velho. Quando a frieza espiritual ela domina a nossa vida, é como o pano velho e o couro velho. Não adianta colocar coisa nova porque não aguenta, se rompe.
Não adianta trazer revelações novas do poder de Deus para a natureza velha. Não adianta trazer a face do poder de Deus sobre a natureza velha. A natureza velha se rompe, ela não aguenta, ela não suporta o poder de Deus. Então o tema da mensagem de hoje é orando a Deus em busca do verdadeiro avivamento espiritual. Eu queria chamar você para uma frase de impacto. Nós vamos pedir que o livro desse texto, por gentileza. Eu queria fazer uma pergunta para você. Por que precisamos pregar sobre o reavivamento espiritual? Essa frase, essa pergunta ficou aqui para meu coração alguns dias, por conta de alguns depoimentos que eu recebi da igreja, de alguns velhos, filhos. E me parece que a frieza, ela é manipuladora. A frieza, ela tem a tendência de dizer para todo mundo que nada está bom. Vou te dar um conselho. Se alguém dominado pela frieza vier conversar com você, chame ele para o jardim da oração. Porque quem está vivendo de frieza não tem nenhum argumento bom para você. Esta frase diz o seguinte: uma mensagem, que é a mensagem do reavivamento espiritual, uma mensagem para confrontar o estado de frieza espiritual. E esta frieza está sendo alegada por alguns como sendo uma causa. Olha só, irmãos, aquelas pessoas que estão vivendo frieza, elas estão colocando a frieza como uma causa. E sabe o que elas estão dizendo? Olha, alguma coisa está causando frieza em mim. Só que nesta noite, esta mensagem de reavivamento é colocar os pingos no i. Não. Quem está vivendo frieza espiritual não é porque é uma causa, mas é porque é um efeito. Olha só. Mas que na verdade trata-se de uma consequência, um efeito ocorrido na vida daqueles que vivem totalmente alienados dos mandamentos de Deus. Aquele que está dizendo que está com frieza, não é porque alguém está causando frieza nele, ou está causando problema na vida dele, ou a frieza está destruindo a vida dele. Não. Se ele está frio, é porque ele já está sofrendo a consequência de outra coisa. Então, quando alguém está debaixo de frieza, chega para nós e diz assim: eu estou muito frio. Você e eu podemos olhar para essa pessoa e dizer o seguinte para ela: você já parou para perguntar o que causou essa frieza do seu corpo? Se a pessoa disser para nós: olha, tem uma frieza aqui, essa frieza está me incomodando, esta frieza está me importunando, esta frieza está me derrubando, porque muitas das vezes, irmãos, a pessoa que está fria espiritualmente, ela acusa, dizendo, irmãos, que a frieza de outro, a frieza do coletivo está judiando dela, mas não é verdade. O que está judiando da pessoa, fazendo ela ficar fria, sabe o que é? É outro problema. Existem outras causas da frieza. Então, frieza espiritual não é causa, frieza espiritual é consequência. Você quer resolver a frieza espiritual? Trata a causa. Eu te pergunto, será que as pessoas que estão frias espiritualmente sabem qual é a causa de sua frieza? Na sequência da frase, o avivamento espiritual é a única condição capaz de superar tal frieza. Eu quero dizer uma coisa para você nesta noite, na autoridade do Espírito Santo. Se você tem buscado o avivamento espiritual de Deus na tua vida, nenhuma causa, circunstância ou ambiente é capaz de trazer frieza sobre você.
porque o próprio profeta Abacuque está dizendo: Senhor, aviva a tua obra no meio dos tempos. Aquele que quer ser avivado espiritualmente, meu querido, não permite que nenhuma frieza domine o seu coração, porque quem é reavivado espiritualmente luta contra todas as causas. Então, por que nós vamos pregar orando a Deus em busca do verdadeiro avivamento espiritual? Porque nós estamos dizendo o seguinte: aqueles que querem ter relacionamento com Deus de verdade não serão envolvidos pela frieza de outros. Quando o frio chegar perto dele e começar a dizer: você está sentindo alguma frieza? Olha, eu não estou bem, eu estou frio. Você vai dizer para ele assim: olha, é porque você não está vivendo o avivamento espiritual de Deus. Mas eu quero te levar ao jardim da oração e nós vamos orar. E quando nós levantarmos do jardim da oração, você vai ser cheio do Espírito Santo de Deus, você vai ter convicção da verdade de Deus e você vai ser reanimado por Deus a ponto de você caminhar na presença dele. Só se mantém frio espiritualmente quem quer ou quem não quer obedecer os mandamentos. Eu quero, na sequência, trazer para você uma introdução. Na introdução dessa mensagem, eu quero falar 3 coisas importantes que eu queria que você gravasse. Com a ministração desta mensagem, nesta noite, baseada nesses 3 textos, eu quero convidar você a pensar que o Espírito de Deus quer trazer novamente ao entendimento da igreja a ministração sobre o que representa o verdadeiro avivamento. Verdadeiro avivamento, irmãos. Os imaturos são levados pelos interesses e pelos desejos e pelas vontades momentâneas. Terceira coisa que eu quero que você grave nesta mensagem: a oração como meio legítimo de conversar com Deus. Como se conversa com Deus? Com oração. Amém, gente? Então, por que o tema da mensagem hoje? Orando a Deus em busca do verdadeiro avivamento espiritual. Porque ela é uma mensagem que está sendo levantada nesta noite para confrontar todo estado de frieza. E nesta noite está sendo desmascarado a frieza e sua mentira. Porque a frieza diz que ela é causa, mas nesta noite Deus está dizendo que a frieza é consequência. E Deus vai trazer à tona todos os motivos das friezas que cada um tiver enfrentando. Porque Deus quer resolver a consequência. Deus quer resolver. Deus não quer que nós andemos de cabeça baixa. Deus quer que nós andemos de cabeça erguida. Deus quer que nós desfrutemos das suas promessas. Deus quer que nós sejamos abençoados. E Deus sabe que a frieza derruba a pessoa e não deixa ela se firmar nas promessas que Ele já fez. Não é daqueles que Ele vai fazer, é daquelas que Ele já fez. Amém? Eu quero convidar você para nós refletirmos nos contextos bíblicos. O primeiro texto que nós lemos, 2 Coríntios, 2 Crônicas, capítulo 7, verso 11 a 22. É o primeiro texto que o Senhor nos dá para falar desse tema. E esse é um texto bem interessante, porque é um texto que fala sobre o relacionamento de Salomão com Deus. O relacionamento de um homem que foi tratar com Deus algumas questões importantes. E eu quero convidar você a tratar as coisas importantes com Deus. Eu quero convidar você para confiar mais no Senhor. Se você está com causas, vai tratar com Deus. Você percebe que quando a gente está com frieza espiritual, a gente acha culpados. A gente não tem força para dobrar o dinheiro, ou simplesmente quer mesmo falar com Deus das nossas necessidades. E em vez de gastar nos tempo orando, a gente fala assim:
eu não estou bem naquele lugar, eu não estou bem com aquela pessoa, eu não estou bem com aquela situação, aquele lugar está me passando peso, aquela pessoa está me deixando frio, aquele ambiente está me deixando fraco, e Deus está dizendo esta noite, se o ambiente não está bom, então cabe a você fazer a sua parte, faça a diferença, busque ao Senhor. Salomão, ele é um homem que está diante de uma promessa. Sabe qual é a promessa? Davi projeta o templo, você constrói. Olha a missão de Salomão. Tem horas, meu querido, que nós vivemos experiências contínuas. Deus começa a obra na vida de alguém e diz, você completa ela, você termina ela. Você precisa dar sequência à promessa majoritária de Deus. Deus não fica fazendo promessinhas picotadas e fragmentadas, não. Deus tem uma grande promessa sobre esta igreja, sobre esta cidade, sobre a tua família, sobre a tua casa, sobre a igreja mística do Senhor, que é o corpo de Jesus. E Ele está nos convidando nesta noite a dar continuidade ao plano que foi começado na cruz do Calvário. Jesus Cristo deu-se a si mesmo para a remissão dos nossos pecados, mas Ele mesmo disse, eu vos dou poder, eu te dou autoridade para você pisar serpentes, escorpiões e toda a força do mal. Por que nós vamos dar lugar à frieza, se sobre nós já está empenhado uma autoridade vinda do Senhor Jesus Cristo? Precisamos tomar posse disso. Salomão vai fazer o que Davi projetou, construir o templo. E dentro desse contexto eu separei outros textos bíblicos para você entender a oração de Salomão e você entender a resposta de Deus. 2 Crônicas capítulo 1, verso 10, diz assim, dá-me sabedoria e conhecimento para que eu possa liderar esta nação, pois quem pode governar este tão grande povo? Oração de Salomão. Sabe o que é isso? Salomão reconhece a grande dificuldade que estava em suas mãos, os problemas que estavam nas suas mãos. Liderar um povo grande, um povo sob promessa, mas um povo também que vivia sempre descaído diante de Deus. Como lidar com as vulnerabilidades das pessoas? Como nós vamos lidar com os altos e baixos que as pessoas têm? Como que nós vamos lidar com o cair e o levantar? A Bíblia diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Como vamos lidar com isso? Como vamos lidar com as fraquezas, com as emoções, com as frustrações, com os desânimos? Como vamos lidar com a cabeça de muitos dentro de um mesmo lugar? Como? Salomão vê tudo aquilo e faz um pedido para Deus. Dá-me sabedoria e conhecimento. Aqueles que não querem ser frios espiritualmente e não querem se decepcionar com as amarguras da vida e não querem se frustrar com os desesperos e com os enganos, antes de entrar em qualquer pleito, em qualquer situação, para depois dizer que está sendo esfriado pelo ambiente, sabe o que ele faz? Ele vai para a oração e fala para Deus, Senhor, me dá sabedoria para lidar com toda esta situação. Isso eu não posso admitir que alguém que está dizendo que a frieza está acabando com ele. Não, a frieza não está acabando com ele e com ela. O que está acabando com ele e com ela é as causas da frieza. A frieza é só uma consequência. Você pegar um copo e colocar à beira da mesa e vir uma criança e bater no copo e cair no chão, o copo se espedaçou. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe o que é frieza? É copo no chão espedaçado, estilhaçado, que não tem mais como recuperar. Isso é frieza. Sabe o que é causa? A irresponsabilidade de quem deixou o copo à beira da mesa para vir alguém e esbarrar nele. Nesta noite Deus está dizendo no campo da comparação, cuidado para não deixar o teu copo chamado filho espiritual ficar à beira de caminho, à beira de lugar onde possa cair no precipício, porque a consequência será
frieza. Muitas delas irreversíveis. 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 10. Salomão pede sabedoria e conhecimento a Deus. Já começa a pensar, irmãos, o que é orar em busca do verdadeiro avivamento espiritual. Eu preciso reconhecer a minha dependência de Deus. Em 2 Crônicas, capítulo 6, versículo de número 12 ao 42. A oração de Salomão a Deus, considerando a condição do povo e para que serviria a casa do Senhor o templo. Então Salomão ora considerando quem é o povo e para que seria a casa do Senhor. Pensando nisso, eu li também em 2 Crônicas, capítulo 6, verso 20, aonde Salomão diz: esteja os teus olhos voltados de noite para este templo, lugar do qual dissestes que nele porias o teu nome, para que ouças a oração que o teu servo fizer voltado para este lugar. Sabe o que Salomão está dizendo para Deus? Deus, eu sei que o Senhor reconhece quem é esse povo. E outra coisa, este templo foi construído para ser lugar de oração, lugar onde o Senhor se manifesta, se apresenta. Então, Senhor, olha para este lugar de noite, lugar esse que o Senhor disse que vai colocar o teu nome, Senhor, e ouça a oração que o teu servo fizer neste lugar. Meu querido, quem quer lutar contra a frieza espiritual, mas não quer se voltar para Deus, para orar e buscar a presença dEle, não reconhece o agir de Deus. E quem não reconhece o agir de Deus, não consegue ser reavivado espiritualmente. A palavra de Deus continua ainda dizendo para nós, 2 Crônicas, capítulo 6, verso 30 ao 31. Ouve dos céus o lugar da tua habitação, perdoa e trata cada um de acordo com o que merece. Vou ler de novo isso daqui, é sério, ninguém presta atenção nisso. Mas a oração de Salomão, como a Bíblia é a palavra de Deus e não contém a palavra, ela é. Então eu posso dizer que essa revelação aqui é para todos, indistintamente. Perdoa e trata cada um de acordo com o que merece. Você vai entender aqui? A postura de Salomão? Ele está dizendo para Deus: eu não quero fazer aqui solidariedade, eu não quero aqui tratar por companheirismo, por achismo, eu não quero aqui fazer julgamento precipitado, eu não quero aqui facilitar a vida de ninguém e nem piorar a vida de ninguém. Senhor, eu só quero que o Senhor perdoe e trate cada um de acordo com o que merece, visto que é o Senhor que conhece o seu coração. Salomão entendeu o agir de Deus, a ponto de Deus se dizer: não adianta eu orar uma oração que o Senhor não vai entender, porque o Senhor reconhece cada um e trata cada um como ele é. Sim, só tu conheces o coração do homem. Assim eles te temerão e andarão segundo a tua vontade durante todo o tempo em que viverem na terra que destes aos nossos antepassados. Quer dizer que para a pessoa temer ao Senhor, ela precisa ter uma intimidade com Deus, ela precisa andar com Deus, ela precisa reconhecer Deus. E no reconhecimento de Deus, pode ser que ela enfrente esta ideia de que Deus trata cada um conforme o que é. Eu não estou falando do plano de salvação aqui, não, porque nós somos salvos pela graça. Eu estou falando de vida contínua com Deus. Aí Tiago diz que Deus, se alguém se vê tentado pelo mal, não diga que Deus foi tentado, porque Deus não se deixa ser tentado pelo mal, mas quando nós somos engodados, amarrados, atraídos, enfeitiçados, enganados, somos feitos tudo isso por conta das nossas próprias concupiscências, que significam nossos próprios desejos. Isso quer dizer que a gente corre atrás daquilo que quer. Nós recebemos a consequência daquilo que nós desejamos. Salomão está dizendo para Deus na sua oração: quando o Senhor nos ouvir, trata com justiça, trata com equidade, trata, Senhor, conforme a tua vontade de cada uma dessas pessoas e cada uma dessas situações.
Ainda no segundo tópico, 2 Crônicas 6, do 2 ao 42, ou melhor, agora, 2 Crônicas, capítulo 7, do 1 ao 10, a manifestação de Deus em aprovação da casa que foi construída para ser a casa do Senhor. Nesse capítulo 7, Deus está aprovando a casa. Sabe por que Deus está aprovando a casa? Porque de fato a casa era para ele, e ele poderia se manifestar como ele assim determinasse. 2 Crônicas, capítulo 7, verso 10, nós encontramos o Senhor se manifestando. Olha o que diz no versículo 1 e versículo 2 do capítulo 7. Assim que Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Amém, Jesus? Os sacerdotes não conseguiram entrar no templo do Senhor, porque a glória do Senhor enchia aquele lugar. Meu querido, depois de uma oração como aquela de Salomão, dizendo e reconhecendo que Deus é o Senhor do lugar, e o Senhor pode tratar tudo como Ele quiser, Deus diz, essa é minha casa, e eu manifestarei nela, e diz que Ele desceu com fogo do céu, consumiu o holocausto e sacrifício, e a glória era tamanha que encheu aquele templo, e eles não conseguiam entrar, porque Deus encheu aquele lugar. Sabe, tem horas que as pessoas frias dizem assim, não sinto mais a presença de Deus nesse lugar. Sabe por quê? Porque eles estão tão cheios de si que não deixam a glória de Deus entrar. Mas nesta noite Deus rebate dizendo, larga de si e deixa a glória de Deus entrar neste lugar. Esvazie de si. Aceite o tratamento de Deus, aceite o agir de Deus, aceite a maneira de Deus lidar com a situação, aceite Deus operar com seu poder e glória, com a sua palavra que é imutável e digna de aceitação. Esvazie de si mesmo e deixe a glória de Deus entrar neste lugar. Deixe o teu sacrifício preparado, porque o fogo não vai fazer você pular e sapatear com êxtase espiritual, não. O fogo vem para consumir. E se tiver coisa estranha no altar, Deus vai trazer à tona. Outra causa da frieza, oferecer coisa estranha ao altar de Deus. Por isso que Deus aceitou a oferta de Caim. Coisa estranha. Não condizia com a vida que Deus tinha dado para ele. Coisa estranha. Deus não aceitou. Ele a honra, o poder e a glória, não, Jesus? Ele faz o que ele quer, porque a oferta é para ele, né? Ele aceita do jeito que ele quer, ele trata do jeito que ele quer. Tudo é dele. Amém, Jesus? Ainda nesse contexto, manifestação de Deus em aprovação, eu digo para você uma coisa: o reavivamento espiritual acontece quando Deus aprova nossos atitudes. Quando ele reprova, não tem avivamento espiritual, tem tratamento. Eu vou te dar uma receita para você guardar e nunca mais esquecer na tua vida. Nada disso que eu vou falar. Se você ora e não resolve, eu oro e a bênção não chega. Deus está colocando as coisas no seu devido lugar. A hora que tudo estiver no seu devido lugar, a bênção vai chegar em nome de Jesus. O avivamento vai chegar, porque Deus aprova quando as coisas estão no seu devido lugar. 2 Crônicas, capítulo 7, verso 12 a 16. Olha o que está escrito aí. A resposta de Deus à oração de Salomão e o que Deus declarou sobre as atitudes do povo. Deus respondeu à oração de Salomão. 2 Crônicas, capítulo 7, verso 12 ao 16 diz: o Senhor lhe apareceu de noite e disse: ouvi sua oração e escolhi este lugar para mim, como um templo para sacrifícios. Ele diz: se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e
e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Escolhi e consagrei este templo para que o meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e meu coração nele sempre estarão. Isso é palavra de Deus. Resposta de Deus para Salomão. A gente lê o verso 14, assim, meu povo que se chama Tribunal. Mas olha o contexto. Olha o contexto da oração, dos propósitos. Irmãos, tem horas que a gente tem que orar e pedir que Deus trate a situação de fato como ela é. Porque não adianta rebeldear, dizer, Senhor, mas por que está acontecendo isso? Já foi, Deus tem que tratar. Se Deus não tratar, Deus não chega. Deus está falando aqui para Salomão, se o meu povo se debandar e criar algum problema, eu vou fechar os céus. Os gafanhotos vão vir, a praga vai demorar. Mas se eles se humilhar, orar e buscar minha face, eu reverto o quadro. Então, nesta noite, irmãos, o tema da mensagem, buscar em oração, a Deus para o avivamento espiritual. Nós temos que orar e dizer, Senhor, se tal coisa está acontecendo, se eu estou orando, se eu estou vivendo a tua palavra e a resposta não veio como bênção, é porque o Senhor está tratando. Então você vai mudar a sua oração e vai dizer, Senhor, eu sei que enquanto o Senhor não tratar até o final, não vai ter paz. Então, meu Deus, me dá força para passar por esse momento, dando glórias ao teu nome e tendo confiança nas tuas promessas, porque eu sei que no final o Senhor vai trazer a vitória em nome de Jesus. Agora, se eu fico tentando tapar o céu para primeiro, remediando, fazendo do meu jeito, dando uma ajeitadinha aqui, dando uma ajeitadinha ali, e joga para cá e puxa para lá. A gente só está protelando o resultado. Deixa Deus. Quando eu pedi a resposta para Deus, Deus responde dizendo, deixa eu. Ele só não vai tratar se você quiser. Se você não permitir. Mas eu te pergunto nesta noite, você quer um avivamento espiritual? Amém? Ou você quer viver a frieza? Que é não uma causa, mas uma consequência. Esse é o texto de Abacuque, capítulo 3, verso 12. Eu coloquei aqui alguns outros textos bíblicos para ajudar, porque em Abacuque, capítulo 3, verso 2, ele diz: avisa a tua obra no meio dos tempos, renova ela. Sabe por que Abacuque escreveu isso? Você acha que isso aqui é um jargão bíblico? Não. Abacuque está escrevendo isso porque ele está numa época muito difícil, viu? É a época que Jeremias está pregando e o povo não está aceitando. O castigo está vindo e ninguém está se dando conta. O tratamento está vindo e ninguém presta atenção. Aí, Abacuque ele se levanta diante de uma situação complicada. Jerusalém vai ser sitiada por Nabucodonosor. A misericórdia de Deus no julgamento é o que ele está pedindo agora, porque ele sabe que o julgamento vem e não tarda, e não tem como escapar. O julgamento está vindo, Deus vai tratar a situação. Aí ele começa a se preocupar, e aí de repente, dentro desta palavra maravilhosa, no capítulo 3, verso 2, ele diz: Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Irmão, é alguém que está sabendo o que Deus vai fazer. E ele diz: eu tremo, Senhor, porque o que o Senhor vai fazer é grande. E aí lá no meio ele diz: realiza de novo em nossa época as mesmas obras. Faz-nos conhecidos em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da tua misericórdia. A vida aqui traz
de novo a conservação daquilo que se perdeu. Deus é o estado daquilo que se perdeu. Não é aquilo que vai perder. Vou repetir. Chega alguém perto de você e diz: Deus é desse lugar que vai deixar. Você vai dizer: cuidado. Não é a frieza que está te deixando frio. São outras causas. E se você ficar frio, é porque você já está no estado de falta de transformação. E tudo que vem de Deus entra e esvazia. Você não consegue reter nada. Você precisa voltar para as causas disso. Como que se trata? Orar sinceramente com Deus. Faz como Salomão. Você quer começar algo novo? Você quer dar continuidade a coisas novas? Ora certamente a Deus e trata com Ele. Reconhece a grandeza de Deus. Mostra para Deus as situações. Mostra para Deus suas fraquezas, suas limitações, suas dificuldades. Reconhece que o agir é de Deus. Tanto querer quanto efetuar é de Deus. A Bíblia diz: operando Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir. Deus, Ele vai agir. Reconheçamos isso. Abacuque capítulo 1, verso 2. Abacuque diz: até quando, Senhor, clamarei por socorro? Sei que tu ouças. Até quando gritarei a ti? Violência, sei que traga salvação. Capítulo 2, verso 1 diante diz: ficarei no meu posto de sentinela, tomarei posição sobre a muralha, aguardarei para ver o que eles dirão e que resposta terei a minha queixa. Então o Senhor respondeu: escreva claramente a visão em quadrinhos, para que se leia facilmente. Pois a visão aguarda um tempo designado, ela fala do fim e não falhará. Ainda que se demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Escreva: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. Percebe que Deus reforça para Abacuque? Eu vou tratar, não adianta. Abacuque 2,4 também fala sobre a visão profética. E a oração de Abacuque, capítulo 3, dá uma perspectiva para enxergarmos as injustiças deste mundo. Ele diz assim: não adianta, eu tenho que tratar porque eu estou enxergando, não estou vendo, não querem admitir, não querem aceitar. Capítulo 3, verso 1, a oração do profeta Abacuque na confissão. Verso 2, capítulo 3, verso 2. Senhor, ouvi falar da tua fama, tenho diante dos teus atos. Senhor, realiza de novo em nossa época as mesmas obras. Faz-nos conhecer o nosso tempo, em tua ira, lembra-te da misericórdia. Talvez você se pergunte: por que é que Deus está agindo assim? Jesus Cristo, muito tempo depois, explica isso na definição que ele dá em Mateus escreve no capítulo 9, que é o próximo contexto bíblico de Mateus, capítulo 9, verso 14 a 17, que nós acabamos de ler. Jesus é questionado por causa do jejum. Os fariseus chegam para Jesus e falam assim: por que os teus discípulos não jejuam? Aí ele fala assim: gente, ele está aqui. Eles vão jejuar depois que ele tiver mais. Eles vão aproveitar, eu estou aqui com eles. Aí Jesus vai rebater uma coisa. Ele diz assim: olha, vocês estão com práticas judaicas. Mas deixa eu contar uma coisinha para vocês. Não se deita remendo novo em pano velho. Não se coloca vinho novo em odres velhos, porque eles vão se romper. Jesus está dizendo assim: olha, não é com o sectarismo judaico ou com o legalismo judaico que as promessas se cumprirão, porque tudo de Deus que é colocado na vida do legalista se rompe, não aguenta, não suporta.
Sabe o que é o ódio velho e o pano velho? O seguinte: enquanto não resolver essa frieza, a bênção vem, ó, não aguenta, não se importa, a vida não prende a bênção. Você sai de um culto como esse, onde a palavra está dizendo que você vai ser abençoado, você vira a esquina ali, você encontra um incrédulo, e o incrédulo fala assim para você: não vai dar certo. E você fala: verdade, não vai dar certo. Mas Deus está dizendo nessa noite: a função da palavra, a função de Jesus Cristo, é fazer os nossos olhos ficarem novos, é fazer com que a nossa vida espiritual seja como uma roupa nova, porque tudo que vier de Deus vai segurar, as promessas serão mantidas e o nome do Senhor será glorificado em nossa vida, porque nós viveremos todas as promessas de Deus. Você crê nisso? Então não fique dando conversa para quem está sob frieza. Ele não é causa, ele é consequência. Eu quero encerrar falando para você quais são os tópicos que nós vamos ver quarta-feira que vem. Precisamos entender alguns conceitos e definições como o que é maturidade e o que é avivamento espiritual. Precisamos alinhar a oração ao avivamento espiritual. Vamos apresentar a imaturidade como um grande impedimento ao surgimento do avivamento espiritual. E vamos fazer as considerações finais. Eu quero falar para você 3 aplicações hoje para nós orarmos agora. O que você precisa levar para casa? Primeiro, quais são as causas da frieza espiritual? Você sabe identificar? Se você não sabe, eis aí um projeto de oração para essa semana para você. Pastor, eu não venho da intercessão porque eu não sei o que orar, agora você já sabe. Venha quarta, domingo, ore na tua casa, faça relógio de oração, ore sozinho, ore em conjunto, você já tem motivo para orar. Pergunte para Deus quais são as causas da frieza espiritual. Segunda aplicação: o verdadeiro avivamento não é a manifestação de êxtases e transes espirituais, mas sim uma nova condição capaz de preservar a vida com Deus. Avivamento é como se fosse conservar a vida com Deus. E por último, como no caso dos olhos velhos e dos detalhes de panos velhos, assim também acontece quando não vivemos o novo de Deus. Não conseguimos reter as bênçãos, enquanto não houver mudanças completas em nossas vidas. O que eu e você precisamos mudar? Mudar o jeito de orar? Então muda o jeito de orar. Mudar o jeito de acreditar? Muda o jeito de acreditar. Mudar o jeito de obedecer? Muda o jeito de obedecer. Leia a palavra, busque entendimento. Próxima quarta-feira nós vamos falar sobre algumas definições importantes. Quem sabe durante esse momento dessas ministrações você consiga ou confirmar ou identificar quais são as causas da frieza, mas nunca culpe ninguém, ou um ambiente, ou uma situação, sem antes fazer parar a cabeça. Talvez você vai colocar a perder o emprego que Deus te deu, talvez você vai colocar a perder o ministério que Deus te deu, talvez você vai pôr a perder o casamento que Deus te deu, talvez você vai pôr a perder a vida espiritual que Deus te deu, talvez você vai colocar a perder a comunhão com os irmãos que Deus te deu, porque você está fazendo uma leitura errada da frieza espiritual. Frieza espiritual não é causa, frieza espiritual é consequência. Se eu não resolvo as causas aqui, e é em nenhum outro lugar que eu vou resolver, porque frieza espiritual se resolve orando e colocando a vida nas mãos de Deus e dizendo: Senhor, trata tudo conforme cada um merece, porque o Senhor é que conhece os corações. Amém, Jesus? Por isso é que nós vamos cantar a primeira parte da canção e vamos orar por esses pedidos de oração, orar por saúde, libertação, salvação. Orar por causas da justiça, porta de emprego. Estamos encerrando. Vamos cantar a primeira parte e vamos orar.
coração cantando assim. Meu Deus, cantarei meu Deus, enquanto só te Negrão, que você reconhece isso? Faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele faz a terra se alegrar. Ele é a própria. Deus está mostrando quem Ele é. As terras são ele com sua voz, ele com sua voz. Meu Senhor, o Senhor é grande, nós reconhecemos isso. A nossa oração aqui é a oração de fé, é a oração de quem crê, Pai. E por eu crer, e por esta igreja crer, repreendemos a doença, a enfermidade, repreendemos, Senhor, os espíritos malignos dos vícios, da destruição, repreendemos em nome de Jesus. Também profetizamos que haverá salvação das vidas. E também cremos, ó Deus, que as portas se abrirão, o milagre vai acontecer, porque é o que a Tua palavra diz para nós. Senhor amado, nesta noite, Senhor, é com base nisso que nós profetizamos a bênção sobre a vida da Tua igreja. E que eles vão para casa, Senhor, com esta palavra, meu Deus, com esta reflexão e este entendimento e esta palavra de direcionamento, para que se posicionem, sabendo que o Senhor tem o melhor para nós e que o Senhor está tratando tudo e todos conforme a Tua vontade. Nos leve em paz os nossos lares, para que tenhamos uma noite agradável de sono reparador e que amanhã possamos acordar convictos desta palavra e de que estas bênçãos já são realidade em nossa vida e na vida daqueles que nós estamos clamando. Oramos, Senhor, cede da Tua bênção, te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Estenda as mãos, receba a bênção apostólica. O grande amor de Deus, a graça redentora de Cristo Jesus, a doce consolação e a comunhão do Santo Espírito esteja hoje e para todo sempre em nossas vidas. E nós dizemos, amém, Senhor, amém, Jesus. Aleluia. Está em Tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Eles se formam em Espírito de Pai, poder e leão, poder e leão. Oh,